Queridos, paz e graça. Vocês já ouviram falar sobre um missionário chamado Hudson Taylor? Este homem, Hudson Taylor, foi um missionário inglês que dirigiu missões no interior da China. Há um relato importante e impactante em sua biografia a respeito da oração. Olha o que diz. O sol nunca nascia na China sem que Hudson Taylor estivesse de joelhos. O sol nunca nascia na China sem que Hudson Taylor estivesse de joelhos. Queridos, isto é realmente impactante. Isto é realmente impressionante. Este é um testemunho magnífico deste missionário inglês de Hudson Taylor. Este homem, com certeza, iniciava o dia bem cedo e o iniciava da melhor maneira. Ele o iniciava de joelhos e em oração. O dia não amanhecia sem que este homem estivesse de joelhos. Você entende a profundidade disto? Você entende que homens como Hudson Taylor entenderam o ponto-chave, entenderam o segredo, entenderam os desígnios de Deus. Este homem, ele compreendeu que só assim o seu ministério poderia avançar. Só assim a China poderia ser alcançada. Este homem descobriu o segredo que muitos de nós ainda estamos procurando. E muitos de nós da maneira errada, da maneira incorreta. A minha vontade é realmente que isso seja uma verdade nas nossas vidas. Que um dia isso possa também ser escrito a nosso respeito, a meu e a seu respeito. Homens que aprenderam e desenvolveram este princípio extraordinário no tocante ao evangelismo e às missões, onde o segredo, claro, está claramente na oração. É fácil compreender que existe uma multidão de pessoas trabalhando na carne, trabalhando na sua própria tentativa de conduzir almas ao Salvador, tentando de alguma forma arranjar fórmulas e métodos para alcançar homens e mulheres, pecadores, ímpios. Então eles elaboram planos, métodos, fórmulas, achando que assim dará certo. E de facto, muitos desses ministérios, se nós olharmos de forma natural, com olhos naturais, com olhos carnais, parece que eles estão colhendo os frutos. Parece que está dando certo. Porém, biblicamente falando, eles estão apenas sacrificando. Pessoas podem até chegar às comunidades, se batizarem, ceiarem, cumprirem seus requisitos, cumprirem a sua liturgia. Porém, será que são convertidos? Será que são regenerados? Será que nasceram de facto novo? Será que foram de facto justificados? Esse é de facto o maior problema da nossa cristandade atual. Os métodos podem ser eficientes, podem dar resultado, porém, se eles não forem bíblicos, se eles não andarem alinhados, queridos, com as Escrituras, estaremos correndo um sério risco de criar falsas expectativas, falsas esperanças, falsas convicções de salvação na vida das pessoas. Porque quando o método não é a palavra de Deus pregada na sua essência, na sua fidelidade, nós estamos criando o risco de estar criando o joio e não o trigo, bodes em vez de ovelhas dentro das comunidades. O que convence pecadores, o que regenera homens e mulheres é a palavra de Deus pregada com fidelidade. E é aí
que o Espírito Santo trabalha usando essa palavra para atingir esses pecadores, convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo. Então, essa é a primeira obra do Espírito Santo na vida de um pecador. A sua segunda obra é conduzir ele cada vez para mais perto de Cristo. E a terceira obra é ensinar-lhe acerca de Cristo, acerca da palavra de Deus, desenvolvendo assim um aperfeiçoamento diário, uma maturidade, um crescimento progressivo e diário de santificação. Então, se nossos ministérios de evangelismo e missões não forem completamente envolvidos pela oração, movidos pela oração e pelo poder do Espírito Santo, jamais poderemos ter influência e peso na vida da sociedade, na vida de pecadores. Não colheremos os frutos desejados. Se como igreja não nos regermos pelas diretrizes que o próprio Deus estabeleceu de oração e da palavra e acompanhada por uma aplicação prática movida pelo poder e pela ação do Espírito Santo, jamais, queridos, atingiremos o campo espiritual. Poderemos atingir o campo físico, mas nunca, jamais o campo espiritual. E esse, de facto, é um ministério esquecido por muitas comunidades, a evangelização e as missões. E isso é um erro grave, porque o cristianismo é evangelização e missões. Tudo isto está centrado e ligado. A igreja, ela cresce e desenvolve por meio do IDO, por meio da grande comissão. Então concluo dizendo que um dos aspectos mais importantes e fundamentais do evangelismo e das missões é, sem dúvida nenhuma, a oração. Se nós queremos ver almas se converter, se nós queremos ver pecadores se convertendo, nós devemos aprender muito com este homem, com este missionário inglês, Hudson Taylor, que aprendeu a ficar de joelhos. Sim, de joelhos e por muito tempo. Orações acompanham missões. Evangelistas acompanham e são movidos pela oração. Orações acompanham a missão. Orações acompanham a evangelização. Eu creio que, por ter tamanho fardo nas costas, este missionário inglês, Hudson Taylor, ele não podia ser negligente, ele não podia negligenciar a oração. E nós, queridos, também não. Cada um de nós também tem uma porção de fardos que só com os braços da oração é que será possível de serem carregados. Então nós precisamos recolher ou recorrer a esses braços logo pela manhã, pela tarde, pela noite, em todo o tempo, pois se assim for, esse fardo ele vai ser mais leve no decorrer dos dias. Então eu finalizo este vídeo encorajando você a conhecer mais da história desse missionário Hudson Taylor. Procure saber o impacto que a vida deste homem teve na sociedade, que a vida deste homem teve na China. Procure ler e conhecer mais da sua história e veja a consequência, o resultado da sua busca, das suas orações, da sua postura de servidão. Você verá que os números são avassaladores. Os números são assustadores. Você verá que este homem e a sua vida é um impressionante legado e registro da história da igreja ao longo destes 2000 anos. E foi, de facto, um dos maiores testemunhos da fidelidade do Senhor e da sua própria fidelidade ao chamado de Deus na sua vida. Você encontrará um homem apaixonado, um homem que viveu uma vida intensa de maneira profunda, pregando o Evangelho e sendo exemplo de vida cristã. Esse é o legado e a biografia de Hudson Taylor.
Agora, esse bastão, ele é passado para nós. A responsabilidade, a missão, o chamado é dado e colocado na sua e na minha mão, sobre as nossas mãos. Então, eu finalizo deixando uma pergunta pertinente para a sua vida e para a minha vida, para as nossas vidas. E agora? O que faremos? Ou o que nós estamos dispostos a ser? Ou o que nós estamos dispostos a fazer? Pensemos e consideremos tudo isso. É nosso papel, é nosso dever, é nossa responsabilidade como igreja continuar esse legado pesado e que exige e exigirá tudo de nós. Que o Espírito Santo, queridos, Ele possa nos despertar em nome de Jesus. Que Ele crie em nós coragem, ousadia, intrepidez. Que Ele crie em nós um profundo desespero e uma profunda convicção de nosso chamado como evangelistas e como missionários. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida poderosamente e ricamente.